Oi, gente, tudo bom? Boa tarde, bom domingo para todo mundo. Vamos começar a nossa live. Oi, Rô, tudo bem? E aí, pessoal? Todo mundo curtindo um calorzinho hoje? Hoje tá bom, né? Hoje tem um climinha agradável. Nem acredito que deu pra pôr uma blusinha mais fina hoje. Então vamos lá, a gente tá só esperando a Paula entrar. Oi, William, tudo bom? Oi, Vanessa, tudo jóia? Vamos lá, só esperando a Paula conectar aqui com a gente. Oi, Eve, tudo bom? Tudo jóia, Vanessa? Oi, Tice, tudo bom? Gente, hoje o tema vai ser bem legal, hein? Mitos e verdades na atividade física. Oi, Cíntia. Oi, Dani. Oi, Manu. Tudo bom? Tudo jóia. E aí, Manu, curtindo uma prainha hoje? Vamos lá, tô só esperando a Paula conectar aqui pra gente poder começar o nosso bate-papo. Oi. Só pela janela, né, Manu? A prainha. Mas pelo menos tá vendo uma praia, né? A gente tá aqui só vendo asfalto. Então, tô só esperando a Paula conectar, gente. Acho que ela tá tendo alguma dificuldade lá, mas ela já entra. Quem mais que entrou? Osvaldo. E aí, Dani? Vamos lá. Cadê a Paula? Acho que ela não conseguiu conectar. Vamos ver aqui se a gente consegue agora. Aí, vamos ver. Acho que agora vai dar certo. Paula, cadê você? Vamos ver. Acho que agora vai dar certo. Acho que agora deu. Não tava Agora conseguindo deu. conectar. É meio complicado no começo. E Carol, tá aí? muito baixo o meu áudio, Não, tá bom. tá bom? Tá Se não der, eu tranquilo. coloco o fone. Não, tá tranquilo. Eu sempre faço sem assim, acho que dá boa. Ah, então tá Então, bom. gente, pra quem não conhece, essa é a Paula Masquete, que além de minha amigona, né, super amiga, é também uma personal trainer muito, muito top, né? A Paula, a gente já se conhece aí fazem o quê? Uns 9 anos, né? Mais ou menos. E isso E conta que nós estamos velhas? não, não precisa contar, não. Ai, gente, olha, tá ardendo meu olho com a luz aqui. É, eu e a Paula a gente já se conhece há muito tempo, né? E a gente já treina junto há muito tempo também. Então, o legal, assim, da atividade física é que ao longo do tempo a gente vai, além de melhorando o corpo e a mente, a gente vai também fortalecendo as amizades, né? Então, Paula, se apresenta aí, conta um pouquinho da tua história, das tuas habilidades, né, para o pessoal Minhas habilidades conhecer. mágicas? As suas habilidades mágicas. Tá, eu vou colocar o fone, Carol, porque pra mim tá muito baixo você, tá? Tá Deixa eu ver bom. se fica mais confortável pra mim. Só um pouquinho, de Tá. conectar aqui. Vou aumentar o volume aqui, vamos ver se A melhora. galera podia dizer também, né, aí como que tá o áudio pra vocês. Tá bom ou tá baixo, gente? Porque pra mim aqui eu tô ouvindo tranquilo. Oi, Alessandro.
Tudo bom? Conectou? Não. Tô. Tá, tô te ouvindo. Pra mim tá bem bom aqui. Teu sinal deu uma falhada agora. Aí, Melhorou, né? melhorou. Aham. Tá. Vai. Então conta aí um Bom, pouquinho da sua história. como a Carol falou, eu sou a Paula. Fazem 15 anos que eu dou aula de bike indoor, de treinamento funcional, já tem 10 anos. Então eu me especializei nos dois, na verdade, em bike indoor e em treinamento funcional, em movimento humano, em postura. E eu acho que isso é o que valia a pena para mim, ficar focada nos dois e fazer isso. E há um ano e meio eu tenho um estúdio, claro, especializado em bike e treinamento funcional. E aí nós agregamos também especialistas em corrida de rua. Nós temos um professor que é maratonista, que é atleta, que foi meu aluno há muitos anos, em aula de bike. E daí nós juntamos tudo e ficamos especialistas nos três. Uhum. Bom, eu treinei com a Paula bike muito tempo. Parei porque não estava dando mais tempo nessa rotina maluca da vida. Mas o funcional a gente sempre continua. E como diz a Paula, ela vai esculpindo a gente ao longo dos anos, né? No finalzinho vai rolar uma assinatura. É, a gente brinca com a assinatura, né? Então, assim, Paula, a ideia do nosso bate-papo de hoje, que eu estava pensando, é o seguinte: tem muita coisa que o pessoal fala sobre exercício físico, e a gente sabe que tem muita coisa aí que não faz sentido, né? Então, a gente podia começar falando o mais básico, assim, o mais óbvio. Atividade física e o bom humor das pessoas, o estado emocional. Como é que funciona isso aí? Eu sou suspeita, já tô sorrindo. Deixa eu tirar aqui. Então, muda, né? Você faz atividade, tem liberação dos hormônios. Não é a regulação dos hormônios, né? Para ninguém entender, mas a gente tem uma liberação dos hormônios. Isso faz com que a gente fique melhor, tá liberando serotonina, endorfina, noradrenalina. Isso são combustíveis para que a gente realmente fique bem. Até, deixa eu falar uma coisa, falando de mulheres, né? Eu lembrei das suas lives aí. Então, a mulherada chega lá de TPM, ai, não aguento ver o marido, tô com cólica, e porque quero matar o filho, e jogar o patrão fora. Cara, vai fazer atividade física, né? Vai pedalar. Isso é comprovado cientificamente, faça a liberação de hormônios. Sim. Então, mulherada, vai treinar porque dá diferença. Então, Um assim, mês, dois, três já dá muita diferença. Então, claro que melhora o seu humor mesmo. É estimulação, é prazer, é bom, é gostoso, você conversa com as pessoas. Claro que a gente está em um momento de distanciamento que deve ser respeitado, né? Mas mesmo assim, você está de máscara, você está respeitando o distanciamento, mas você está treinando. E você tem outras pessoas ao seu redor, você acostuma a conviver com essas pessoas, sente falta quando não vai treinar, né, Carol? o pessoal não se aguenta, não dorme Pega na direito. orelha, né? Briga, então realmente muda o humor mesmo da gente. Então, assim, a parte de atividade física realmente melhora o humor, melhora o bem-estar das pessoas. A gente conversa muito sobre isso. Essa semana a gente fez uma live com o pessoal da psicologia, né, falando sobre as relações emocionais, né, com comida e com estresse e tudo. E a atividade física seria um vício positivo, né, para a gente conseguir melhorar, então, essa parte emocional. Então, se você estiver estressado, uma maneira de você aliviar o estresse é comendo, outra maneira é tomando bebida alcoólica. E uma maneira saudável é fazer atividade física. Então, se você for tentar compensar o teu estresse de alguma maneira, a atividade física é sempre uma maneira muito positiva, que além de você botar para fora tudo que tá entalado, né? A gente ainda libera várias endorfinas, você termina a atividade física se sentindo muito melhor. E agora na pandemia, aproveitando a deixa que você falou da pandemia, sobre a questão do distanciamento e atividade física.
Muita gente fala assim, eu preciso ir para academia, eu não estou fazendo exercício na pandemia porque eu não tenho academia para ir, porque eu não estou podendo ir por causa do distanciamento. Como é que é essa questão de fazer atividade física em casa? Dá para fazer exercício? A gente precisa de aparelho para treinar? Fala sobre essa parte aí. Cara, precisa nada, a gente precisa de vergonha na cara e treinar. É só isso, entendeu? Meu, se você tem um cantinho, sei lá, sala, cozinha, banheiro, cara, antes de tomar banho, não é possível que o teu banheiro não tenha espaço para você fazer agachamento, flexão, abdominal, são coisas básicas. Até é Uhum. muito discutido isso entre o colégio americano, entre outros, enfim, né? A gente não vai entrar em pormenores aqui, mas assim, em quanto tempo você deve fazer atividade e o que você vai fazer de atividade. Então, colocando agora dentro da pandemia, cara, não tá fazendo nada, levanta a bunda do sofá e vai treinar. Vai fazer um polichinelo, vai, compra uma corda, pula a corda, faz agachamento, né? Depois vamos até falar sobre esses cuidados, esses riscos que tem, os cuidados que se devem ter. Mas assim, meu, faz agachamento, faz flexão, faz polichinelo, pula, saltita, movimenta os braços, movimenta a cabeça, Uhum. faça atividade. Então, não é desculpa, não tem aparelho, não é desculpa. Tem o chão, tem uma toalha, tem um elástico, né? De repente tem um companheiro, uma companheira que junto dá para fazer. Então, não é desculpa, Carol, né? E você bem sabe disso, porque quantas vezes em congresso, em hotel, cadê meu treino? Tá indo, tá indo. Pega o treino, vai fazer rapidão, às vezes no quarto do hotel, né? Porque não dava, ou não tinha academia, ou porque não dava tempo de descer para academia, né? Uhum. Na sua casa mesmo, reposição de treino, quantas vezes a gente fez isso? Então, não é desculpa, gente. Tem que fazer mesmo, tá? Assim, uma coisa bem, né, para quem não sabe, eu sempre fui ratinho de academia, né? Daquelas que adoravam puxar ferro, né? Tem que ter peso, senão não funciona. Aí quando eu comecei a treinar com a Paula, primeiro treino, ela falou, não, nós vamos treinar sem nada hoje. Eu, poxa, como assim, gente? Cadê? Cadê meu peso, né? Quero peso. Não, não, treino sem peso, né? E eu falei, gente, que treino mais ridículo esse, né? No dia seguinte eu não conseguia lavar o cabelo, assim, né? De dor no meu corpo. Então, a gente consegue. Isso é uma coisa legal, porque quando a gente é novo, a gente tem a mania de querer põe peso, soca peso e, né? E acaba fazendo um movimento todo errado, sobrecarregando, né? A gente vê muita gente com problema de coluna simplesmente por erro, né? Muito. De botar peso ou do movimento errado. Então, isso é uma coisa bem legal de falar. Você consegue treinar em casa, sem absolutamente nenhum tipo de aparelho, e você consegue fazer um treino tão intenso ou até mais do que se você tivesse na academia puxando ferro. Então, é tudo uma questão Exatamente. de saber, né, o tipo do movimento. A gente pode usar isometria, a gente pode usar o peso do corpo, e tem uma infinidade de exercícios, como a gente brinca com a Paula, os 50 tons de Paula, né? Porque a É gente faz verdade. treinos de que, olha, né, assim, são tão intensos que no dia seguinte você não consegue sair da cama direito e sem usar nenhum peso. Então, isso é uma coisa legal de reforçar, que, assim, não é desculpa não poder ir para academia para não treinar. Então, Não é desculpa. você consegue treinar em qualquer lugar, sem nenhum tipo de peso. A Paula falou, a gente vai eu vou para os congressos aí, fico num quartinho de hotel e a gente consegue treinar bem pesado, mantendo aí os resultados de qualquer maneira. Né? Como a Paula Sim. colocou, a Dani colocou ali, ó, a Paula e seu chicote. É mais ou menos Eu já isso. coloquei motiva na marra. Né, Dani? Motiva na marra. É chicote, é asa. Não tem Então, isso jeito. é uma coisa importante. A gente não precisa de nenhum aparelho para treinar. Né? Se você tiver Não alguma precisa, coisa, Carol. tá? Deixa eu contar uma história nossa muito engraçada que foi da academia exatamente quando a gente começou a treinar. Então, quando a gente começou a treinar, a Carol tinha na época em outra casa, montou uma academia. Enorme. Cara, academia top, assim, tipo, tinha tudo, porque, né, rato de academia, então tá bom, então vamos treinar. Eu cheguei lá, olhei, não, porque eu tenho isso, tenho aquilo, não sei o quê. Cara, as pessoas dão muito risada disso, eu sempre conto, porque é sério, isso é testemunho de que não precisa ficar comprando coisa aí, gente. A gente Aí eu nem falei assim, usava, né? No fim das contas, tinha academia e não treinava vai com usar sozinha. nada. Né? Mas Ela a gente nem olhou pra usava mim, nada. como assim?
Falei, cara, a gente não vai usar nada agora. Eu preciso fazer todas as correções e devolver o movimento funcional do seu corpo. É isso que eu tô aqui. E você não vai me aguentar. Porque eu aguento, porque eu coloco não sei quantos quilos e faço não sei o quê. Beleza, Né? vamos Então, corrigir. isso é Vamos outra coisa. estabilizar. No outro dia eu não levantava o Não, não braço. levantava, não conseguia lavar o cabelo, não levantava o braço. Então, isso é outra coisa que eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de mobilidade articular, fortalecimento de ligamento, posição, a postura, a cinética mesmo, né? De que maneira que você deve orientar um movimento para que você não sobrecarregue as articulações e consiga ter um resultado otimizado, mesmo sem estar botando peso, no caso. Ah, você quer, na verdade, falar sobre o movimento em si? Assim, a importância do alongamento. Tem muitos Ah, exercícios que a gente faz, assim, que às vezes você pensa, mas que exercício bobo. Mas, na verdade, você está fazendo fortalecimento de eu já falei isso. ligamento ou mobilidade articular. Tá. Bom, então vamos lá. Vamos fazendo por partes, né, Jack? Jack. A mobilidade articular ela é muito importante. Vamos falar do alongamento, então. O Uhum, alongamento as pessoas acham que não é importante. E ele é muito importante, na verdade. E você, mais uma vez, é a prova disso, uhum, né? Por genética, por histórico, pela posição que você fica para fazer os exames, enfim. E encurtada, né? Isso já é genético teu. Então, o que nós fazemos? Você precisa melhorar o alongamento porque ele melhora a sua resistência, a sua força muscular, e claro, a consequência é te dar, entre aspas, mais massa magra, né? Porque você está desenvolvendo, está liberando é, fáscia, musculatura, então o alongamento melhora. Agora vamos colocar uma coisa: existe o alongamento e o flexionamento. O alongamento é aquele que nós fazemos ali na academia, vamos colocar assim em termos gerais, a gente faz na academia 15, 20 segundos, 30 segundos, você alonga, né, musculatura que você trabalhou, e aí legal, beleza, ponto. Se você precisa para mais específico, se você tem algum tipo de patologia, claro que daí cada caso é um caso, a gente está falando de modo geral aqui, nós vamos trabalhar o flexionamento. uhum, Aí é diferente. Aí você começa a trabalhar de 30 segundos até 2 minutos, né? Então é diferente, que fique claro isso para as pessoas, tá? uhum. Acho que a Dani, Carol, veja aí que acho que a Dani rodou um comentário aí de que acho que é importante falar isso. Alongamento antes ou depois da atividade física? Então, É professor, importante. então, é assim, isso muitas vezes é contraditório, tá? Eu gosto de, assim, ir pelos ensinamentos do Abdala, né? Pai do alongamento, digamos assim. Então, você tem um alongamento, e até por causa do treinamento que eu tenho, né? Que é do Core 360 e outros que eu já passei também. Mas é o que me deu a base. Então, você tem um alongamento ativo antes da atividade física. E todos os meus alunos que estão aí sabem como é isso, porque isso é sagrado comigo, né? Uhum, Deu certo, dá certo, a gente faz variações, mas assim, alongamento dinâmico antes da atividade física. Para quê? Aumenta seu fluxo sanguíneo, né? Você faz lubrificação de articulações, da musculatura. Então, você está preparando o seu corpo para a atividade física. Aí você faz atividade e alonga pós. Aí você alonga específico e passivo. E aí uhum, volta no alongamento ou flexionamento. Depende como a gente vai trabalhar, né? uhum. Só peguei o gancho porque eu vi que a Dani mandou ali, então acho que isso é Sim, importante, porque eu acho que é uma dúvida geral da galera do antes ou sim, se depois. alonga antes ou depois. Assim, acho que na educação física existem muitas controvérsias de algumas coisas, assim, né? Cada um Uhum, pensa uma coisa, claro, né? É área de saúde e às vezes é complicado. Mas a gente está falando de um modo geral, gente. Não estamos falando de pessoa, de indivíduo, né? Tá? Isso é de forma geral. Bom, do movimento, né, Carol? Você falou, respondido, Dani. Se mais alguém, né, tiver mais alguma pergunta também, já vai falando com a gente. uhum, Daí você falou da postura, né, em relação a treinar. Vamos voltar ali para o treinar em casa. Então tá. Nós precisamos ser conscientes, nós, pessoas, né, precisamos ser conscientes que vou treinar em casa, mas não é subir em porta, em janela, fazer 50 agachamentos no mesmo dia achando que a bunda vai empinar.
Homens fazer 100 flexões achando que vai ficar peitudo e vai lá no espelho, eu tô fortão agora. Não é isso, gente. Não é isso. Tem que ter cuidado. Uhum. Tem que ter cuidado na quantidade, se você estava fazendo ou não atividade física e com postura. Eu me especializei em postura, né? Então isso é muito importante. Você tem que ter a distância correta de como você vai colocar o distanciamento de pés, joelhos, em relação a quadril, mãos, punho em relação aos seus ombros. Então isso é muito importante. Então, por favor, procurem um profissional, né, que consiga auxiliar vocês, não precisa ser eu nem no estúdio, mas assim, a gente está falando hoje da importância da atividade física, Uhum. então procure alguém realmente que consiga te entregar isso para não fazer errado, porque depois, aí você, eu fui lá, fiz 3 dias, agora machuquei o ombro, Uhum. mas o que que fez? Ai, nunca mais vou fazer exercício. Pare! Mentira! Tá aí os meus alunos que treinam há anos, a gente corre um risco, mas tem que ter cuidado, eu sou muito chata com esse negócio de postura, né, Carol? Né? Então, assim, precisa realmente ter um cuidado com postura, o que vai fazer em casa, tá? Então, tem dúvida, procure alguém. Aí eu queria pegar um gancho, porque assim, é muito comum as pessoas hoje terem problemas e coluna principalmente, né? Joelho, enfim, mas coluna a gente vê que é um grande problema, porque as pessoas, de maneira geral, têm uma postura ruim, né? Hoje em dia com celular e tal, a gente vê que, de maneira geral, a população tem um desvio de coluna enorme, né? E mesmo pessoas que não têm, por exemplo, uma hernia de disco e tal, tem uma alteração na sua postura. E se você ficar fazendo atividade física sobrecarregando isso, você pode ter uma lesão, às vezes, muito mais séria, né? Então, o que que é importante? A gente lembrar que todo mundo deve fazer atividade física. Existe esse mito, né? Gente que tem problema de coluna não deve fazer exercício. Pelo contrário, né? É justamente o oposto. Então, se você tem problema de coluna, é ainda mais importante você fazer uma atividade física. Tentando focar nessa questão do core, porque você vai fazer com que a tua musculatura compense o teu desvio de coluna. Então, a tua musculatura estando bem firme, bem tonificada, você consegue ajudar a realinhar e você vai diminuir a Exato. sobrecarga na coluna. Então, acho que é legal você falar sobre isso, porque muita gente fala, não, mas eu tenho problema de joelho e não posso treinar. Eu tenho problema de coluna e não posso treinar. Isso é importante, né? As pessoas saberem que, justamente se você tem um problema, é mais importante ainda você treinar, né? Sabe como é o nome disso, né, Carol? Hum? Desculpinha. Desculpinha. Mas é que, às vezes, muitos profissionais falam isso, Mas é que, né? Então, a exatamente. pessoa chega na academia e fala, não, você tem problema de coluna, você não pode treinar. É, Acontece? pode, não é bem assim, né? Existem, é o que a gente estava falando, aqui nós estamos falando de uma forma geral. Existem indivíduos e existe patologia que deve ser analisada pelo profissional que vai atender cada um. Mas de forma geral, exatamente como a Carol falou, você precisa melhorar a sua musculatura, principalmente, então nós estamos falando de coluna. Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Essa é a coluna de vocês, bem de forma vulgar, bem didática. É a coluna, tá bom? Então, toda a musculatura que envolve a coluna, né, os eretores, espinal, o multifídos, ele precisa ser fortalecido, porque a sua coluna tá, ó, agora o meu dedo é a coluna, tá bom? Então vocês estão assim, ó, com lordose, cifose, escoliose, enfim, aí tá algum ose aí que tá tortinho, certo? O que que tem que acontecer? Essa musculatura, ela tem que fazer estabilizar a coluna, né? Então ela tem que puxar e ficar assim, retinho, não tortinho, tá? Então isso é importante. Aí, é uma análise bem vulgar aqui, só para vocês entenderem que a musculatura da coluna ela tem que estar forte. E é ela que dá base para outros movimentos. É ela que te dá a sustentação para um corpo mais forte. Porque aí você trabalha membros inferiores ou superiores. Aí você trabalha o que você precisa, né? E no caso de hérnia, por exemplo, nós precisamos avaliar em qual grau aonde ela está localizada e mesmo assim fortalecer. O Mais importante devagar, é lembrar assim que um, você um sempre vai fazer um cardio de exercício corpo. adaptado para cada pessoa, né? Exatamente, é o Né? que eu ia falar agora. Então, Todo nós mundo vamos deve fazer exercício adaptando. adaptado para o seu problema, né? Por exemplo, eu tenho aquelas minhas hernias de disco. Eu não tem exercício que eu não posso fazer. Mas, por exemplo, eu não consigo fazer mobilidade de infra, né, abdominal infra, porque crepita muito minha lombar e me dá dor. Mas a gente pode fazer isometria, faz milhões de prancha, faz isometria. Então você consegue fortalecer a musculatura
sem fazer os movimentos tradicionais aí que é o que o pessoal fala, ah, não pode fazer. Não, você pode fazer e existe uma infinidade de opções, né, para que você É. fortaleça cada grupo. Então a gente sempre E tem que foi o que nós adaptar para a fizemos, né? pessoa. Foi fortalecendo, te devolvendo ao movimento para que você possa fazer agachamento, que para você era muito difícil, né? Uhum. Então, existem variações. Não pode fazer com peso, faça sem, barra guiada, barra, né, barra no livre, enfim, tem que fazer sim, precisa fortalecer, precisa estar bem, e isso realmente é o que te devolve um corpo melhor. E a mobilidade articular, já juntando de antes e de agora, isso é muito importante, gente. Então aí vem trabalhar o alongamento, o flexionamento e a mobilidade articular. Né? Quantas vezes esmagando o ombro lá, né, Carol, para abrir, para empurrar? Porque isso atrapalha no movimento. Isso te causa dor. E provavelmente a gente vem de compensações, né? E aí você tem dor depois porque não tem a mobilidade para trabalhar, e aí Uhum. você pode causar lesão. Olha como é um ciclo, né? Uhum. E é isso que nós temos que tentar evitar. Então, tá encurtado, alonga, não pode colocar 5 quilos, vai 100 quilos, pronto, não tem problema. Né? Não Uhum. adianta colocar 50. E trabalhar a mobilidade articular para Uhum. que você melhore esse movimento. Ah, não consigo ir até o chão no agachamento. Tô falando de agachamento porque deve ter um monte de mulher aí, a mulherada fica preocupada com o bunda empinado, então, né, mais fácil para falar. Mas os homens também precisam fazer. E você não consegue descer, aí você sente lombar, aí você tá sentindo cervical porque tá torto, porque, vamos falar sério, olha, é um tal de olha pro lado, olha para cima, né? E depois, ai, tá doendo aqui. Ou, ai, eu não consegui colocar o cotovelo na posição correta. É a tua mobilidade articular, é o seu Uhum. alongamento. Então, isso que você falou é bem importante também da mobilidade. A outra coisa que o pessoal sempre fala, gestante e exercício. Pode ou não pode? Deve. Deve, Né? Então, deve. isso é bem importante, gente. Muitas É. das pessoas ficam, ai, tô grávida, vou ter que parar de fazer atividade física. Lógico, você não vai sair correndo uma maratona se você nunca fez atividade física. Se você nunca fez, você pode começar a fazer isso na gravidez? Pode. Você vai ter que ser um processo, a gente vai ter que ir devagar. Agora, se você já fazia atividade física, não tem por que você parar de fazer exercício porque está grávida. Logicamente, você vai ter que ir adaptando o treino ao longo da gravidez, porque o corpo vai mudando, mas grávida deve sim fazer atividade física. Isso vai melhorar tanto a tua gravidez, quanto o teu trabalho de parto, quanto o pós-parto, a tua recuperação vai ser muito mais rápida, né? Exatamente. Então, assim, novamente, pessoas e pessoas, né? Indivíduo, indivíduo, histórico com o médico que está acompanhando. Eu sempre digo assim, ó, engravidou, me conta. Você não Uhum. vai contar para tua mãe, para o teu marido, para tua família, para os teus amigos, problema é seu. Me conta, porque eu tenho que saber. É eu e o seu médico, pronto, né? Sou eu e o seu médico, pronto. Precisa me contar, Adaptar, né? porque sou eu que estou com você ali no dia a dia e nós vamos analisar isso tudo. E exatamente como você falou, se já treinava, né? Então aí você continua a sua atividade, Uhum. desde que não tenha nenhum histórico, não tenha perdido, né, nenhuma uma gestação, está tudo Lógico, tranquilo, de novo, adaptando liberou. para cada pessoa. Isso, então Tem tá tudo algumas 10. condições específicas que não pode. Agora, de forma geral, É. as gestantes É que saudáveis, aí que sem entra o nenhuma mito, né? patologia, podem fazer. Isso. É que aí que entra o mito, que grávida não pode treinar. Gente, grávida não é doente, a não ser que esteja doente. Senão Uhum. não é, né? Não é doença, então pode treinar sim. Está grávida, está treinando, continue treinando. Só avise o seu professor. Estou grávida. Pronto, né? Eu treinei até o dia que a Existem Mariana nasceu, cuidados né? diferentes. Hã? Eu treinei até o dia que a Mariana nasceu e voltei logo depois. Então, né? Então, E assim, tá hoje ela treina bem. comigo, né? A Mariana treina desde que nasceu, praticamente, né? Porque a Mariana estava lá com 2 quilos, a Mariana já estava com um, né? Então é um estado, tá? Pode e deve treinar assim, tá legal, tranquilo. Vai adaptando, até porque como muda o centro de gravidade da mulher, da gestante, isso também precisa ser adaptado.
né? Muda a forma de andar, muda a forma de sentar, mudam as dores. E grávida precisa alongar, gente. Precisa alongar muito, tá? Sem essa de que tenho medo, tem que ter cuidado. A Uhum. mulher libera mais alguns hormônios durante a gravidez que a deixa um pouco mais relaxada. Se ela não treina, tem que ter cuidado, tá? Então, sempre nós estamos falando de agora de modo geral. Vai Uhum. adaptando. Cresceu barriguinha? Adapta. Não tô bem hoje? Faça mais leve. Não dá para treinar? Vai alongar. Dá para treinar? Legal. Dá para colocar carga? Legal. Tem muitas grávidas, e eu, inclusive, o meu TCC foi sobre isso, e eu atendi muitas grávidas que conseguiram exatamente como a Carol falou. A Mariana nasceu quase que a Carol treinando, tá? Então, tranquilo. Tem que treinar. Um outro mito aí que o pessoal fala. Para emagrecer tem que fazer só exercício aeróbico. Mito ou verdade? Mito! Eu gostei desse mito verdade, viu? Acho que a gente podia fazer uma plaquinha assim, ó. Mito, verdade. O que você É, acha? dá pra fazer. É mito, gente. É mito. A atividade aeróbica, ela eleva a sua frequência, faz com que você queime mais calorias, principalmente naquele momento, mas após a atividade física, você ainda está queimando calorias, tá? Não vamos entrar em pormenores disso, né? É porque dá um É receio um de assunto falar alguma longo, coisa, a galera mas depois, mas ela falou lá. Não, calma aí, peraí, tá? Então você continua queimando. Mas, quando você está fazendo uma atividade anaeróbica, você também está queimando calorias, a tua frequência é elevada, né? No pós, você também tá queimando, tá? Então, não é só aeróbico que queima, anaeróbico também. Qual a diferença? Vulgarmente, aeróbico é aquele que está pulando corda, correndo, uhum. andando de bike, dançando, tá? E o anaeróbico, você tá lá na musculação, levantando peso, tá mais devagar, fazendo isometria, enfim, só para ficar assim, né? Porque às vezes Teoricamente, algumas pessoas não no sabem. anaeróbico você tem uma queima maior no momento da atividade física, né? Mas o Exato. anaeróbico ele vai aumentar a tua massa magra e você vai ter um metabolismo basal mais alto, porque você vai, né, ter mais massa muscular, então você vai, digamos, perder mais, gastar mais calorias mesmo em repouso. Então é importante Sim. adaptar os dois. E aí já deixa de um outro mito. Que o pessoal fala muito, agora vamos fazer só treino HIIT, porque HIIT que dá resultado. Mito ou verdade? Só o hit dá resultado? Mito? Que só o HIIT dá bons resultados. Mito, né? Mito. Então, assim, o HIIT, né, o O treinamento de alta hit. intensidade, ele é bem interessante, porém não é só ele que dá bons resultados, né? Exatamente. É porque o HIIT, ele faz com que você eleve a sua frequência muito rápido, né? Faça com que você acelere aí o processo de queima, de oxidação da gordura. Nós também temos a dosagem de lactato, com que você consegue fazer ao máximo, recuperar pouco, fazer ao máximo, recuperar pouco. Então, isso faz com que você queime mais calorias naquele momento, ele seja mais eficiente. E como ele é de curta duração, então ele tem que ser muito intenso e de curta duração, porque daí, depois a gente não tem energia para continuar. Você gasta tudo que tem naquele momento e morre. Então, ele não é o mais eficiente, mas é um dos mais eficientes, sim, Tem né? resultados Digamos, bons, né? Porque, assim, resultados bons, tá? Mas antigamente eu tinha aquela ideia assim, de que eu vou passar o dia na academia. O pessoal ia para academia fazer treinos assim, de 2, 3 horas. Isso é outra coisa legal de você comentar. Qual que é o tempo ideal de um exercício, né? De que maneira que a gente consegue otimizar isso aí sem ter que passar o dia na academia, né? então, aí entra de novo em algumas coisas assim. O recomendado de 150 a 300 minutos para uma pessoa ativa, né? A gente entende isso assim. A recomendação do Colégio Americano diz que nós precisamos estar ativos 5 dias por semana por pelo menos 30 minutos, né? Se não me engano, 20 minutos. 20 a 30 minutos, 5 vezes por semana. E se você fizer em alta intensidade, são 3 vezes por semana. Então você precisa elevar a intensidade. Agora veja bem, vamos de novo no ponto da pandemia. Vamos partir do princípio que você já treina, que você está bem, né? E você mantém uma atividade diária, 5 dias por semana. Legal. Você não treina, resolve ir para academia e daí quer
3 vezes por semana em alta intensidade. Nesse momento, não faça isso, tá? Nós estamos em momento de pandemia que nós precisamos evitar a baixa da imunidade, a alta intensidade agora da atividade física, acelerar o seu metabolismo, agora forçar até, né? Porque algumas pessoas, eu nunca treinei, vou treinar agora. Não faça isso, tá? O seu corpo vai tentar se adaptar, ele vai reagir e aí você pode baixar a sua imunidade. Nós estamos falando de forma geral, mantenha atividade diária de pelo menos 20 minutos, 5 vezes por semana. Ponto. Até os Isso é uma atletas, coisa. né, agora que começaram a voltar a fazer mais longo, mais distância com bike, com corrida, tá? Então, mesmo nós estamos evitando fazer muito intenso. Isso é uma coisa legal que você falou que eu acho que vale o gancho. É, agora a gente está nesse momento de pandemia, todo mundo tentando achar uma maneira de melhorar a imunidade. Então, além do óbvio da alimentação saudável, evitar bebida alcoólica, evitar alimentos muito processados, tentar fazer uma alimentação rica em frutas, saladas, verduras, bastante hidratação. É importante a gente falar que a atividade física moderada, ela melhora a imunidade da gente, né? Ela estimula positivamente. Porém, o exercício físico extremo, ele pode ser danoso para a saúde da gente. Então, tudo tem o seu meio termo, né? Então, a atividade física intensiva demais, isso pode ter um impacto bem negativo. Então, não se recomenda nunca, na verdade, uma atividade física tão extrema, né? Principalmente se você não tem o preparo físico, né? Agora, falando especificamente desse momento agora da pandemia, a atividade física deve sim ser praticada, ela ajuda, além do que a gente já comentou antes de melhorar o estresse, relaxar, né, ajudar a passar aí essa parte emocional, vai fazer bem para a tua imunidade. Porém, atividade física moderada, adaptada à sua realidade, né, ao seu preparo físico, né, é recomendada, especialmente nesse momento agora da pandemia. Exatamente. Inclusive, né, as pessoas acabaram voltando assim com mais vontade de treinar. Muitos porque treinaram em casa, né? Nós, por exemplo, oferecemos treinos online, então as Uhum. pessoas começaram a treinar em casa, porque estão no grupo de risco, tem pessoas do grupo de risco, né? Até alto risco, alguns voltaram aos poucos. As pessoas que começaram a fazer em casa, que não gostaram, não gostavam de atividade física e começaram a treinar. Uhum. Então, como a gente falou, tem que ter um bom senso, tem que ter um equilíbrio para não exagerar. Isso é recomendado para atleta e nesse momento nós não estamos fazendo isso. Estão Uhum. voltando agora os treinos aos poucos, né? Por causa das competições, da previsão de competição, mas assim, não é recomendado. Alta intensidade. Outra coisa que o pessoal pergunta muito, assim, quem treina? Todo mundo que treina tem que suplementar? Você podia falar sobre essa questão de suplementos? Que sabe, eu tenho, vou deixar para falar depois, que eu tenho altas considerações nesse sentido. Não, não é todo mundo que tem que suplementar, né? Até porque isso tem que vir do nutricionista, do nutrólogo, né? Eles que devem fazer as recomendações corretas. E eu acho que até aí entra o caso do hormônio que a gente falou no começo, de regulação do hormônio. Se Uhum. você tem uma falta de algum deles, você entra com suplementação porque o nosso corpo não está produzindo o que é necessário. Mas lembrando que o nosso corpo tem condições de produzir tudo isso, né? Então, se, é como o medicamento, se a gente tem falta de alguma coisa, nós precisamos repor isso. Então, a suplementação é a mesma coisa. Agora, quer ver? Vou até fazer um exemplo meu. Eu não sou muito de carne vermelha, né? Então, eu passo sem carne. Agora, com a atividade física intensa, eu preciso de proteína. Uhum. Então, eu preciso buscar isso de alguma forma. Se eu não consigo comer tanta proteína, o próprio nutrólogo recomendou, né, que eu tome whey. Então, beleza, a gente vai analisar qual whey eu vou tomar, quando eu vou tomar, o pré ou pós-treino. Aí você Uhum. tem uma recomendação para suprir, né? Isso como exemplo. É porque, assim, a minha briga eterna é que, assim, as pessoas começam a treinar, vou começar a fazer academia agora, e a pessoa compra uma roupa de academia e já compra Whey, BCAA e por aí vai. Pré-treino, pós-treino, hipercalórico e não sei mais o que. Não, que eu quero ficar grande. Gente, pelo amor de Deus, né? Então, isso é uma coisa que eu gostaria de reforçar. A suplementação é
para você suplementar algo que você não consiga adquirir naturalmente. Então, eu vejo o pessoal, principalmente a molecada, né? O pessoal mais novo, assim. Começa a treinar, tá comendo tudo errado, toma um monte de refrigerante, só come porcaria o dia inteiro, e aí quer tomar suplemento. Gente, vamos comer direito. É muito mais barato, Exatamente. né? Aham. É muito mais barato você comer certo, comprar comida, né? Arroz, feijão, carne, ovo, peixe, legumes e Hambúrguer. frutas variadas, né? Vai ser muito mais barato e vai ser nutricionalmente muito mais rico do que ficar Mais tomando saudável. suplemento, né? Quando você come os alimentos na sua forma natural, vem com um monte de vitaminas e outros micronutrientes que são extremamente importantes. Então, isso é uma coisa que eu gostaria muito de falar. A indicação de suplementação é para quem faz atividade física muito intensa, que tem um gasto calórico muito maior, né? Uma necessidade nutricional muito maior e que aí precisa suplementar. Mas de forma geral, as pessoas não precisam suplementar, precisam comer direito, né? Porque o Então, nosso corpo faz isso. tem que dormir, né? Eu lembro que você sempre brigava com ele. Tem que dormir, tem que Dormir. alongar, tem que Tem que dormir, senão a treinar bunda não cresce. e tem que comer certo, gente. Então não tem milagre, né? Você come errado, toma um monte de bebida alcoólica, fuma, dorme mal, né? E aí quer crescer, quer ficar É, grande. Gente, por favor. não funciona. É que as Não pessoas, funciona. elas querem resultado imediato. Elas passam a vida comendo, engordam 30 quilos e daí elas querem emagrecer de um dia para o outro. O que que acontece? Se ela não emagrece em uma semana, ela fica desesperada. Vou Uhum. abandonar isso aí. Não é assim, gente. E o ganhar massa também é assim. Você precisa fazer uma construção. Precisa adaptar o seu corpo, precisa comer direito, precisa dormir, né? Porque tanto para você ganhar massa ou para você perder o peso, você precisa dormir. Sim, se você não Senão, tiver um sono de o qualidade, metabolismo. com o tempo certo, o teu nível de cortisol fica super alto, você entra num catabolismo, você começa a estocar mais Exatamente. gordura. Então, o dormir, para quem quer crescer ou, enfim, quer ter bons resultados, dormir é extremamente importante, se alimentar é super importante. Eu E é sempre uso isso que uma as pessoas têm que ter analogia, consciência. né? Eu sempre Não uso é uma de um dia para o analogia. outro. Assim, você pega um carro, você quer ir daqui a Curitiba, e você não bota gasolina, né? Então, se você não comer certo, você não vai conseguir fazer o teu carro andar. Então, você precisa se alimentar direito para que você consiga ter um bom resultado. Então, não adianta querer fazer maluquice, tomar um monte de suplemento, querer emagrecer super rápido, né? Quando a gente fala em perder, tipo, o exercício como meio de perder peso, eu sempre falo assim, tenha uma meta de 1 a 2 quilos por mês. Aí você fala, nossa, mas só isso é muito pouco peso. Mas se você fizer isso de maneira consistente, ao longo de um ano você vai ter perdido 24 É quilos, contínuo. né? E você vai conseguir, vai dar tempo do teu corpo se readaptar a esse novo metabolismo, você vai conseguir ganhar massa muscular, perder gordura. Porque se você perde peso muito rápido, você vai fazer um catabolismo, você vai perder músculo junto. E o teu metabolismo fica mais lento. Então, a perda de Sim. peso muito rápida, muito agressiva, ela não é legal, não é saudável. Então tem que ser uma, assim, você não engordou em um mês, você não vai perder em um mês, né? E a atividade física, assim, se você praticava atividade física na infância, adolescência, você tem uma memória muscular. Agora, você nunca fez atividade física. E aí, de repente, começa a fazer e você quer ficar grande. Isso não vai acontecer. É um processo a ser construído, né? A musculatura, como diz Exatamente. você, você tem que ir moldando o corpinho, né? Você tem que construir, ó, que nem a Sara falou ali que dorme pouco. Sara, bem-vinda, né? Eu durmo pouco, a Carol dorme pouco. Gente, isso não é legal. Nós não estamos falando que é legal, tá? A Sara, porque faz plantão, né, noturno. Sim. Eu e a Carol, porque a gente já é um bichinho coruja mesmo. E daí, com todas Noturno. as coisas que tem que resolver, né? Então, já é mais acelerado, mas assim, Isso é isso ruim. não é bom. Tanto que eu acabava cobrando ela, cara, você tem que dormir, né? Tem que dormir, porque senão o teu corpo também não aguenta. Então, tudo é um processo, tudo é adaptação, tanto para menos quanto para mais. Porque se você ganha demais, o que que você está fazendo? Suplementando, usando hormônios, né? Então, isso também não é legal. Realmente, coma direito, coma saudavelmente. Ninguém está falando de não coma pizza, não coma hambúrguer, não coma chocolate. Não é isso. Mas no dia a dia, na continuidade, precisa sim comer arroz, feijão, carne, ovo. É exatamente isso.
E lembrando que também isso agora deixa a nossa imunidade melhor, né? Melhor nem é o termo, mas assim, tua imunidade, porque não tem imunidade mais alta, né? Tem imunidade mais baixa. Então, para que você pelo menos mantenha. Isso também tem Olha, que tomar cuidado agora. a Porque Liliana daí a falou galera ali começa a cortar, né? Falando em ganhar massa, a galera começa a cortar a comida, a gente não faz isso. Não de corte comer comida assim certo. sem orientação, tá bom? Não faça isso. A Né, Liliana falou doutora? ali sobre, né, sobre a parte de anabolizantes. Ah, tem uma epidemia de anabolizados. Gente, isso é, assim, é uma coisa que me estressa muito, né? As Nossa. pessoas têm, agora tem muito, é tudo muito fácil hoje em dia, né? Então, é muito, na própria academia, se a pessoa quiser, ela compra anabolizante. Vamos voltar aqui. Por que que a gente faz exercício? Por saúde, né? A gente quer saúde, né? Você usar anabolizante para você ficar grande, em detrimento da tua saúde, não faz o menor sentido, né? Não Isso é uma faz. eterna briga que eu tenho. Então, assim, você tem que respeitar o seu biotipo, né? Vamos falar o meu corpo. Todo mundo fala, nossa, mas como você é magrinha? Pois é, infelizmente eu sou assim. Porque eu não engordo, mas eu também não ganho massa. Eu fico super definida, fico rasgada e não cresço, não fico grande. Porque é o meu biotipo, a gente tem que respeitar. Se eu tomar anabolizante, eu vou crescer? Vou. Mas Vai. eu Mas e a vou consequência? sobrecarregar o meu A corpo, longo né? prazo. Então, né, eu sou gastroenterologista. Eu acabo atendendo muito paciente com hepatite medicamentosa por causa do suplemento. Né? Só para você ter uma ideia, o uso de suplementos e anabolizantes é uma das principais causas de transplante hepático no mundo. Né? Então, o anabolizante ele faz uma hepatite terrível, né? Dentre Sim. outros milhões de problemas, aumenta o risco de infarto, de derrame, de câncer, né? Então, não é assim, né? Cresce, cresce, mas, gente, você está acabando com a sua saúde. Então, a nossa Verdade. ideia aqui é atividade física para ter saúde, né? A gente ganha estética, mas isso a estética é secundária. Pelo menos, né, a meu ver. Assim, a estética, ela naturalmente É. acontece, né? Inclusive, é uma das coisas que eu sempre falo, né? Nós vamos trazendo de dentro para fora Uhum, a atividade física. Você traz de dentro para fora. Você traz um corpo funcional, resgata o movimento, e aí vem o estético. Porque uhum. nós estamos pensando em saúde, né? Até você falou agora uma coisa, e vou pegar um gancho disso aí, entre a atividade física, que é a pressão alterada, né? A pressão elevada, risco cardiovascular, diabetes, principalmente o 2, né? Uhum. Então, quando você pratica atividade, você tende a melhorar tudo isso, você tende a ficar bem. Então, está aí a importância da atividade física. Uhum. E as pessoas entendem como só, eu vou ter um corpinho bonito. É o Legal, se você contrário. tá bem, eu acho que tá ótimo, você pode fazer o que quiser, né? Tá legal, eu quero bundão, pernão, cinturinha, bração, sei lá, e tá tudo certo. Mas se você tem restrição e se tua saúde não tá legal, pense nisso primeiro. Porque Uhum. daí nós entregamos para você de dentro para fora. Como a alimentação entrega para você de dentro para fora. Porque Sim. daí vem a estética. Uma coisa que eu me lembrei agora, sobre o suplemento, né? Às vezes o pessoal acha que é só anabolizante que pode fazer dano para o corpo. Eu tenho muito paciente que vem me procurar por alteração de exame hepático que está Por tomando aí. hipercalórico, né? Então, já teve vários trabalhos que mostraram assim, eles pegaram os suplementos que diziam que eram só, é só proteína, é só não sei o quê. Lembrar assim, gente, suplemento não é remédio, então não existe um órgão regulador. Então é muito difícil você ter um suplemento de qualidade mesmo, né? Então tem suplementos e suplementos por aí. Os tais dos hipercalóricos, eles são terríveis. Eles são uma bomba calórica e tem muita gordura, né? Então é muito comum eu pegar paciente com dislipidemia, assim, triglicerídeos de 1000 e pouco, com alteração importante de enzima hepática, com gama GT estourado, TJ, TGP, por suplemento. Você tira o hipercalórico e isso corrige. Então, não é só anabolizante que destrói a saúde. Então, Não. muito cuidado com esse negócio de suplementação. Por Né? isso que é importante a recomendação de um médico especialista para que se faça suplementação. No É, caso, se for necessário, né? eu sempre sugiro assim, se você quer fazer você
tá treinando, tá se alimentando direitinho e você não tá conseguindo melhorar mais. Você quer dar aquele upgrade ali no teu resultado. Joia. Procure um médico especialista em medicina do esporte. Procure um Exato. nutrólogo que faça essa parte de suplementação esportiva. E aí sim você vai fazer os exames, a pessoa vai fazer a tua análise, vai fazer você correr na esteira para ver qual que é o teu gasto, vai calcular lá qual que é o teu match. Então, não é assim, eu quero ganhar, você vai, toma isso aqui, 3 scoops desse aqui, 3 scoops do outro. Não. Né? Não. Suplementação, quando indicada, ela tem que ser extremamente personalizada. Então, cada pessoa vai ter que ser avaliada e ao longo do tempo muda, porque o teu corpo vai mudando à medida que você vai treinando. Então, a suplementação ela tem que ser muito bem feita e muito cuidado, muito cautelosa, porque você pode trazer danos muito sérios na saúde se você estiver suplementando ou usando anabolizantes ou, enfim, qualquer outra substância com um fim só de estética. Exatamente. O que eu citei no caso do whey para eu tomar, então, é exatamente isso. É um médico especialista, né, em treinamento desportivo. Então, recomendado para isso, porque a minha atividade física intensa, né, por não ter um consumo grande de proteína, eu preciso de alguma forma devolver isso pro meu corpo, tá? Então, é como você falou, aí você precisa de alguém especializado para estar junto com você. Ó, Eu o vi ali Alisson alguém. entrou ali, ó. O Alisson ele faz corrida bastante, ele faz triatlo. É, Né? Ele faz muito essa parte de esportiva super completa. E e com ele precisa certeza tem um suplementar pessoal porque que tem orienta bem direitinho. exato. Né? Então, E para fazer, e ainda para ele colocar o whey para mim, foi só whey. E é pouco assim, não é muito não, não achem que é muito. Ele ainda analisou todos os hormônios, pediu um monte de exame para realmente ver o que precisava. Não precisa. Ponto. Vou mudar a sua dieta. Ponto. É comida, gente, é arroz, feijão. Chego lá na avó, tá lá arrozinho, feijãozinho, pese. Beleza. Pronto, é comida, comida de verdade, né? A Gislaine, que ela falou que é atividade física. Cadê ela que eu perdi aqui? aqui, ó. É um grande diferencial o profissional que faz atividade física com foco na saúde e não na estética. Infelizmente, isso é muito comum, né? As pessoas querem estética. Isso é verdade, Então, Gislaine. o pessoal fala muito pra mim, nossa, mas tua barriga, né? Pira com a minha barriga. Gente, o motivo de eu fazer tanto exercício pra barriga é porque a minha coluna é péssima. Então, E daí tem duas coisas que eu né? acho que é legal a gente falar. Ela falou, então, é que assim, ó, Gislaine, eu sempre fui muito preocupada com isso, em devolver, por isso que eu me especializei em treinamento funcional, em postura. Então, obrigada, Alisson, eu apareço lá para treinar. Eu acho que é importante falar sobre isso, Gislaine, porque as pessoas pensam só na estética. E não E é. aí, eu já perdi alunos que chegam lá e falam assim, olha, eu quero perder 10 quilos em um mês. Uhum. Eu não posso entregar isso. Eu quero ganhar 10 quilos em um mês. Eu não posso entregar isso. Porque daí, olha, para você, você tem uma lordose, tem uma cifose, aí você tem o joelho arrebentado por sei lá qual lesão, tem um tornozelo que está descompensado do seu quadril, tá tudo fora do trilho anatômico. E aí? Que tipo de profissional que sou eu hoje, prometendo para você uma coisa que daqui 6 meses, um ano, você vai falar assim: eu emagreci 10 quilos em um mês. Nossa, Paula é massa. É massa o quê? E daí daqui um ano você tá com a tua lombar ou cervical ferrado, teu joelho ferrado, e aí você tá com dor. Que Eu tipo de passei profissional meses sou eu? andando, lembra? Andando, gente, eu tive que Andando. tirar o tênis da Carol. Nossa, nós temos muita. Carol, a gente tem que fazer pérola, uma live só de pérolas nossa. Nossa, nem fale. Gente, eu tive que tirar o tênis da Carol, colocar ela na esteira, Para andar ou certo, então no corrigir, chão, corrigir a para marcha. ela andar e fazer a correção de pisada, entende? Para devolver o corpo funcional para ela. O que ela queria? Corpão, ficar rasgada. Falei, calma, tem que ter paciência, a gente precisa mudar isso primeiro. Não foi o que aconteceu, Carol? Sim, E o mas, resultado mas, estava mas lá. isso que eu falei, que o pessoal fica pirando com a barriga, a questão é assim, É, isso foi uma então, consequência, exatamente. porque Isso é muito importante, de dentro para isso é uma fora. consequência. O que que eu queria? Eu queria resolver minha coluna, que eu não aguentava de dor. Ficava fazendo exame, Sim, eu tinha que parar no meio dos exames para conseguir melhorar, né, me alongar, porque eu não aguentava de dor. Então, por que que eu treino tanto? Porque eu tenho uma coluna
ruim. Então, a gente começa a treinar para corrigir a coluna, para melhorar alinhamento e tal. E aí, como E aí vem consequência, lapidando, e aí, né? Mas como esculpindo, né? consequência, você ganha o corpo. Mas a É, estética ela é uma consequência. O objetivo é a consequência. saúde. Né? O Alisson colocou Exatamente. ali, ó, né? Que tem que envolver um nutricionista, um educador físico, um médico, de preferência do esporte, um fisioterapeuta, um ortopedista. E é isso aí. De novo, né? Para quem tem acompanhado as minhas lives, vai ver que o assunto está sempre repetitivo. Tratamento multidisciplinar, multiprofissional. Você Exatamente. precisa que cada um venha ajustando um pontinho. Não tem como você arrumar uma pessoa se você não arrumar o todo, né? É o exercício, é a cabeça, é a alimentação, é o sono, é, né, a pessoa como um todo, sempre. É como um todo mesmo. Aí, vamos falar de uma coisa que eu ia pegar um gancho ali, porque a Gislaine falou do resultado vir e você falou de por que que você faz tanto abdominal e prancha, né? Exatamente por causa da coluna dela. Mas deixa eu falar uma coisa, tem muita gente que pergunta assim, se eu fizer tantos abdominais eu perco barriga? Mito. Mito. Cadê nossa plaquinha? Eu Total deveria ter feito mito. uma plaquinha. Mito. Verdade, mito. Vou fazer uma aqui agora. Então, gente, é mito, tá? O que que acontece? Você tem uma camada de gordura e você tem a musculatura. O seu músculo tá ali, nem que ele não seja muito desenvolvido, que ele não seja muito forte, mas você tem musculatura, tá ali o seu músculo. Mas a capinha que recobre de gordurinha, seja lá quantos quilos forem, mas enfim, você precisa fazer atividade aeróbica, anaeróbica, né, para que você possa perder o peso, que você possa baixar o peso. Vai que acha, né, por aí realmente o peso. Tem gente que perde 10 quilos e ganha 20, também não adianta nada. Então, cuidado, tá? Tem que fazer realmente atividade, a atividade tem que ser contínua, principalmente pelo fator obesidade, tá? Então, abdominal não perde barriga. Ele ajuda você a tonificar, ele ajuda. Lembra daquela explicação lá da coluna, né? Então é isso, ajuda a estabilizar. Também tem movimento de quadril, tem movimento de glúteos, de tronco, de braços, que tem a ver, tem tudo a ver, gente. Às vezes você tá com uma dor no pé e daí você não sabe o que que é, você vai agachar, não consegue. O que que tem a ver o pé com o agachamento? Tem. Tem Quantas tudo. vezes eu ficar batendo no pé, né, Carol? Arruma o pé, né? Então, Posição. assim, exatamente, tá? Então, às vezes você acha que não tem nada a ver uma coisa ou a outra porque vai fazer isso e vai dar aquele resultado. Não é assim, tá? Tem que A tomar Patrícia cuidado com colocou ali por questão de diástase. É verdade. Às vezes a pessoa tem diástase do reto, principalmente pós-gravidez, né? E aí fica com uma abertura ali, um aumento no o volume abdominal. gestacional. Isso pode acontecer, abre, Beleza. né? Mas assim, a questão de perder barriga, Aí, é. Então, aí, mas da diástase acontece mesmo. Então, entenda que quando é um pós-gestacional, o cuidado para voltar, as adaptações que tem para voltar, né? Porque o corpo da mulher está se recuperando, e aí trabalhar para fechar. Então, existem graus também da diástase, tem algumas que faz mínimo e tem umas que faz muita abertura, até por primeiro, segundo, terceiro filho, enfim, né? Por idade, porque treinou, porque não treinou. Aí uma série de coisas, mas também deve ser trabalhado para fortalecer, para poder fechar. isso também ajuda. Olha só, o Instagram vai cortar a gente daqui a pouquinho. Daqui 1 minuto e meio ele vai cortar a gente. Então, se você quiser falar alguns últimos recadinhos, últimas mensagens do coração. Quero agradecer pela oportunidade, pelo convite que você fez. Estou à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode escrever, escreve no Insta. Eu respondo pelo direct ou no meu Whats mesmo. A Gislaine Já. perguntou já. Vamos marcar outra, então? Vamos Vamos marcar outra marcar outra. logo. Que A gente tem que bom, que fazer bom que outra vocês para falar de gostaram. bike. Para falar sobre Vamos. bike. Boa, vamos marcar então. Combinado. A gente já Gente, mistura assim, ó, mais alguma coisa. que eu queria sugerir pro pessoal, quem não conhece o estúdio, vá lá, conheça. A Paula tem um estúdio que é sensacional, tem bike indoor, tem funcional, tem treino para corrida, e tem um pessoal que é sensacional, a Nelly, né, e toda a turma lá que é super alto astral. Então, assim, eu recomendo fortemente que vocês conheçam o estúdio, vocês não vão se arrepender. E a Paula vai construindo o nosso corpinho aí,
no final ganha uma assinatura. É, assinatura. Assinatura é a nossa brincadeira, gente, que eu vou esculpindo vocês devagar, conforme vocês precisam. Então, a gente entrega o resultado de dentro para fora. A estética, quando vem um braço delineado, vem um abdômen, né, mais forte, mais definido, um bumbum mais empinado, um colchão, uma cinturinha. E aí, isso o resultado é muito gratificante. E eu fico muito feliz com isso. A gente realmente tem muito carinho por todo mundo que vai lá, todo mundo. A gente recebe, eu recebo todo mundo, eu brinco com todo mundo. E, enfim, vamos marcar outra, que daí a gente conversa mais sobre bike, sobre treinamento funcional, a gente pode conversar coisas mais específicas. Combinado. Obrigada pelo convite, Carol. Gente, que bom que vocês gostaram. Olha só, tá subindo aí vários comentários. Que Gente, vai show! cair, mas olha, agradeço.